Daniel, no capítulo 7, verso 7, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolência. Outras traduções, uma boca que falava arrogância ou blasfêmia. Quando nós damos uma olhada, voltamos um pouquinho atrás nestas profecias de Daniel, lá no capítulo 2 de Daniel, nós vemos a grande imagem do sonho de Nabucodonosor. Agora, aqui em Daniel 7, nós vemos as 4 bestas, né? As 4 bestas. E essa quarta besta, terrível, espantoso, tinha 10 chifres. 10 chifres. A estátua tinha 10 dedos dos pés. O quarto metal, né, representava Roma. A quarta besta de Daniel 7 também representa Roma. Como os 10 dedos significavam as 10 divisões do Império Romano, os 10 chifres desse império também representam as 10 divisões do Império Romano. Essa altura é bom a gente recordar rapidamente os grandes impérios, né? Às vezes você diz, Daniel, mas esse assunto é muito difícil de entender. Com certeza. Um amigo meu essa semana disse, Daniel, é muito difícil. Não é fácil de entender, mas é necessário. É preciso entender o que esta quarta besta, esse quarto animal, ele planejou, projetou e executou contra Deus e contra os filhos de Deus. É para isso que estudamos todas essas bestas, esses impérios, para entendermos a ação do inimigo através deste quarto animal, desta quarta besta, tá? Então, o primeiro império, Babilônia, cabeça de ouro, representado pelo leão de Daniel 7. O peito, o braço de prata, representando a Medopérsia, o urso de Daniel 7. O ventre e as coxas de bronze, representando a Grécia, lá no capítulo 2, né? O leopardo, no capítulo 7. E o ferro, representando Roma, representando o quarto império romano, o Império Romano, representado por um dragão terrível, espantoso, no capítulo 7. Então, vamos relembrar, para tentar ficar bem gravado na nossa mente. Babilônia, capítulo 2, representado pelo ouro da estátua. No capítulo 7, o leão. Medopérsia, no capítulo 2, representando a prata daquela grande estátua. No capítulo 7, representada pelo urso. A Grécia, lá da estátua, representada pelo bronze. E no capítulo 7, representado pelo leopardo. Roma, o ferro, né? É representada no capítulo 2 pelo ferro e no capítulo 7 pelo dragão. E aquela estátua com 10 dedos, em parte de ferro, em parte de barro. E no capítulo 7, os 10 chifres, representando as 10 divisões do Império Romano. Isso é histórico, também não é só profético, é histórico. Os 10 dedos da imagem correspondem às 10 divisões do Império de Roma, assim como os 10 chifres daquele animal representam também
as 10 divisões do Império Romano, ou seja, representando o fracionamento do Império Romano. A fase final da visão do capítulo 2 foi a queda de uma pedra sem o auxílio de mão que destrói a imagem. Estabelece um reino representado, o reino de Cristo, representado por aquela pedra. No capítulo 7, acontece algo novo. O profeta fala sobre o mesmo tema do capítulo 2, mas amplia a linha de tempo até bem próximo da segunda vinda de Cristo. Perceba? Perceba aonde a profecia vai nos levar, a profecia de Daniel, que é um pouco difícil de entendermos, até próximo à segunda vinda de Cristo. E o profeta se refere a esses eventos que ocorrerão antes do retorno de Cristo à Terra. O capítulo 2 trata da história passada e nos guia até a vinda de Cristo. O capítulo 7, ela dá um tratamento especial aos acontecimentos que ocorrerão em nossos dias antes da gloriosa volta de Jesus. Perceberam? O dilema desta profecia, ele trata de assuntos que ocorrerão antes da volta de Jesus, próximo da volta de Jesus, e que precisamos de estar ligados, atentos, para não cairmos nas armadilhas desse dragão. Nós vamos novamente consultar a Bíblia aqui em Daniel 7, verso 8, que é uma passagem que apresenta esse novo poder. E Daniel diz, estando eu observando o chifre, aqueles 10 chifres, vi que entre eles subia um chifre pequeno. Perceba? Aquele animal terrível, espantoso, tinha 10 chifres. De repente ele olha e surge um chifre pequeno no meio dos 10. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Opa, então ficou 7 no caso. Foi arrancado diante daquele chifre pequeno. Que chifre terrível, não? Ele era pequeno, mas ao ele aparecer entre os 10, ele derruba 3 chifres. Nesse chifre pequeno, havia olhos como olhos de homem, diz o profeta Daniel. E uma boca que falava arrogância, falava insolência, ou falava vanglória. O que esse chifre pequeno ia fazer? Quanto aos 10 chifres, meus queridos, daquele mesmo reino, ou melhor, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, tá? Depois dele se levantará um outro, que é o pequeno chifre, o qual será diferente dos primeiros 10. E este pequeno abaterá 3 dos 10 chifres, ou seja, abaterá 3 impérios, 3 reinos. Não importa o que seja, esse chifre pequeno, ele não é igual aos outros chifres. Os outros 10, que foi derrubado 3, eles eram poderes políticos, representando poderes políticos. Esse chifre pequeno, podemos chamá-lo de um chifre excêntrico, proferindo palavra contra o Altíssimo, destruindo o santo do Altíssimo, cuidando em mudar os tempos e as leis. Perceba, ele é um chifre totalmente diferente. Ora, esse chifre excêntrico, ele vai mexer com as coisas do céu. Olha, vou repetir. Proferirá as palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles, os santos, serão entregues em suas mãos por um tempo, metade de um tempo. E o capítulo 7, 25, ele vai continuar dizendo que vai chegar um momento de juízo, aonde o verso 26, depois
mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Veja que esse chifre pequeno, ele agiria contra o céu, contra Deus, contra os santos de Deus, aqui na terra, meus queridos. Ele agiria daqui da terra contra Deus, contra os filhos de Deus que aqui estão. Então, nos últimos dias da história, surgiria esse poder chamado de pequeno chifre. E ele mexeria, mudaria, não as leis humanas, mas sim, ele mexeria, ele mudaria a lei de Deus. Ele exerceria poder contra Deus. Ele magoaria o santo do Altíssimo. Ele ia proferir palavras contra o Altíssimo. Daniel, mas você pode estar perguntando assim, Daniel, mas quais são as 10 divisões do Império Romano? Deixa eu só relembrar aqui, é importante. Primeiro, o Império Romano, se você pegar a história, os livros de história aí lá no ensino médio, eles vão mostrar isso. Tá certo? Você pesquisar na internet e você vai encontrar tudo isso daí. O Império Romano ele foi fragmentado depois do ano 307. Eu me esqueci aqui exatamente o ano. Depois eu vou falar aqui o ano. Divisão do Império Romano. Né? Ele foi dividido. Aí nessa divisão apareceram os hunos, os germanos, os visigodos, os vândalos, os francos, os anglo-saxões, os burgúndios, lombardos, érulos e ostrogodos. Esses impérios hoje, eles são os denominados impérios mais poderosos da Europa. Ali, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, enfim, aqueles países que hoje eles têm outros nomes, outras denominações, né? Mas então, essas são as 10 divisões do Império Romano. Babilônia, lá de Nabucodonosor, ela dominou de 605 a 539 a.C., aproximadamente 66 anos de domínio universal. Depois veio a Medo-Pérsia, que governou de 539 a 331, aproximadamente 208 anos de governo mundial. A Grécia, ela dominou do ano 331 a 168 anos de Cristo, aproximadamente 163 anos de domínio universal. Roma, ela dominou de 168 a 351 depois de Cristo. Isto dá aproximadamente 519 anos de domínio da besta, do terrível e espantoso. Interessante isso. Interessante. Vou repetir. Roma, o quarto império, dominou de 168 antes de Cristo, que ele derruba a Grécia, começa o seu domínio, vai até o ano de 351 depois de Cristo. Aproximadamente 519 anos. O maior domínio da época, né, dos impérios, dos grandes impérios. Isso, a Roma, também denominada de a Roma pagã. E o império dividido, aqui que eu achei agora a data, vai mais ou menos do ano 351, que houve a divisão do Império Romano, e essa divisão ela se estende até aproximadamente o ano 476 depois de Cristo, né? E depois desse período, agora começa a aparecer o chifre pequeno. O denominado chifre pequeno, ele vem agora com seu domínio a partir do ano 476. Ele começa a dar as suas caras, começa a apresentar as suas garras. Sim, é profecia. É Deus definindo a história, nos mostrando a história da humanidade. A história, ela tem seguido, meus amados ouvintes, isso que você precisa de entender, com toda essa dificuldade da profecia, mas a história, ela tem seguido fielmente a profecia. A história tem mostrado
assim como um mapa dizendo vai ocorrer isso, a profecia, melhor, a profecia. E a história vem respaldando exatamente os acontecimentos proféticos. Deus ele falou sobre Babilônia, falou sobre a Medopérsia, mencionou o rei Ciro, descreveu a Grécia, falou sobre Alexandre o Grande, referiu-se aos 4 generais da Grécia, disse que a Grécia também cairia e que Roma governaria o mundo. E interessante que o leopardo tinha nas suas costas asas de ave. Na palestra anterior, eu disse que essas asas, elas representavam reinos. Não. Eu fiz ali, foi um engano, né? As cabeças desse animal, ela é 4 cabeças. As 4 cabeças que representava a divisão do Império Grego, tá? As cabeças é que representavam, não as asas, tá? Foi um erro. Mas Jesus, a história, a profecia, estava já se referindo a esses eventos, a esses acontecimentos. A própria profecia, através de Deus, claro que ela é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, disse que a Grécia também cairia, disse também que Roma governaria o mundo. Deus também disse que as divisões do Império Romano, ele falou sobre isso, essas divisões que eu mostrei aqui para vocês, e que realmente aconteceu tudo isso, realmente aconteceu. E sob a proteção, o amparo desse pequeno chifre, haveria uma terrível traição à verdade. Haveria um verdadeiro abandono dos princípios da palavra de Deus através do amparo do chifre pequeno. Ou seja, na verdade, sobre a ação do chifre pequeno. Deus já tinha dito tudo sobre isso. Exatamente, lá nos dias de Daniel, ele estava revelando isso a Daniel, que o chifre pequeno, ele ia agir, tá? Ele ia agir contra os filhos de Deus, ia mexer na lei de Deus e assim por diante. Então, durante o período que chamamos da Idade Média, você já ouviu falar sobre a Idade Média, ou também chamada de Idade Escura, surgiu uma igreja que buscou abandonar toda a verdade da palavra de Deus. Começa a surgir uma igreja que governou o mundo. Perceba bem, uma igreja que governa o mundo, igreja sim, representada pelo chifre pequeno. Por isso ele é diferente dos outros 10 chifres. Ele não é um poder apenas político, ele é um poder político-religioso. E esse poder desta igreja que abandona a verdade, que mexe nas verdades, ela assume o poder máximo no ano 538, tá? E governa por aproximadamente 1260 anos, que vai até aproximadamente 1798. E isso a história comprova exatamente esta verdade. E como a verdade bíblica ela foi sendo lançada por terra, as verdades bíblicas foram sendo perseguidas, as pessoas que seguiam as verdades bíblicas foram sendo perseguidas, as pessoas foram sendo mortas. Você já ouviu falar da Santa Inquisição? Que de santa não tinha nada, era uma verdadeira chacina, era um verdadeiro atentado contra os santos de Deus, contra a palavra de Deus, contra as verdades de Deus. Esse período foi chamado de Idade Escura ou Idade Média. E nesse tempo prevaleceu o obscurantismo religioso. Prevaleceu
o científico e político. Sabe, amados, era necessário que essa verdade mais à frente ela renascesse. Mas a escuridão espiritual prevaleceu durante aproximadamente 12 séculos da história humana. Ação do poder do chifre pequeno. Perceberam? Que não é um poder apenas político, é um poder político-religioso. Por isso que ele é diferente. Um poder que vai mexer mexer nas coisas de Deus, nas verdades de Deus, perseguir os filhos de Deus. Olha onde que a profecia vai nos trazer. Homens e mulheres seriam atraídos para a verdade de Deus com o renascimento da verdade. Mas antes desse renascimento, essa idade escura foi terrível. Essa chamada Idade Média, esse poder político-religioso dominou o mundo de tal maneira que você não podia ter a sua consciência. Você ou seguia os dogmas desta religião apostatada do pequeno chifre, ou você era perseguido e morto. Entenda bem, Roma ela teve duas fases, a Roma pagã, até aproximadamente o ano 350, depois a divisão dos impérios, e depois vem a Roma cristã, que é o poder do chifre pequeno, que age, persegue. Então, meus amados, a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, Paulo disse, os quais nós podemos entender alguma coisa bem interessante. E ele diz lá, em Atos 16, verso 30 e 31, então tirou-os para fora, dizendo, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Respondeu eles, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Respondendo ao angustioso apelo do carcereiro de Filipe, o apóstolo Paulo lhes ensinou a essência do evangelho, a salvação unicamente pela graça, mediante a fé, através de Jesus Cristo, a salvação pela graça, unicamente através de Jesus Cristo. E agora, esse poder do chifre pequeno, ele diz, não, você é salvo pelas tradições da igreja. Ou você segue as tradições da igreja, senão você não é salvo. Salvo unicamente por Jesus Cristo. Mas o poder do chifre pequeno diz, não, você é salvo através da Virgem Maria, ela é a nossa intercessora. Você é salvo através da intercessão da Nossa Senhora, do São Judas Tadeu, do Santo Antônio, do Santo... da Santa Lúcia, da Nossa Senhora de Fátima, da Virgem de Guadalupe, e assim sucessivamente. Perceba, a salvação, Paulo diz, é unicamente através de Jesus. Mas o poder do chifre pequeno que mexe contra Deus, ele substitui. Não, a tradição substitui a verdade. A tradição, e Paulo disse, você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Daniel, ele profetizou que surgiria um poder enganador, que lograria homens, lograria mulheres, e os levaria a abandonar a verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo fica em terceiro, quarto, quinto plano. Os outros santos, a intercessão de outros santos, fica em primeiro plano. Pode perceber o que tem acontecido no nosso mundo hoje. A intercessão de humanos fica em primeiro plano. E o de Jesus fica em terceiro, quarto plano. Eu percebo aí que pessoas colocam estes santos, como a Nossa Senhora, a Virgem Maria, e etc., em primeiro plano. Oram muito em nome destes santos, e Jesus
fica de escanteio. É isso que o poder do chifre pequeno faria. Vocês perceberam por que estudar todas essas bestas até chegarmos aqui? Esse poder do chifre pequeno, ele mudaria a verdade. Ele proferiria arrogância. Ele falaria insolência. Perceberam? Então, esse poder antagonista da verdade iria instituir o seu próprio sistema. Abandonaria a verdade e instituiria o seu próprio sistema. Haveria uma apostasia no seio da igreja cristã que levaria ao abandono da singela verdade escriturística e ampliaria o objetivo dele, a ideia dele, em vez de ampliar, buscar compreender, viver e amar Jesus, aceitar o seu sacrifício, unicamente aceita-se o sacrifício de outros santos, a intercessão de outros santos. Jesus é o Salvador. Jesus é que tem o poder redentivo. Jesus é o perdoador. E então houve uma abjuração da fé. E esta nova interferência negaria que Cristo é a luz, negaria que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial e teria diversos intercessores antes de Cristo. Percebeu? É por isso que nós estamos estudando essas profecias aparentemente difíceis de entender. O santuário terrestre de Deus seria dirigido por um sistema terreno, por um sacerdote humano. Daniel? Sim, o santuário terrestre seria dirigido por um sistema terreno, por um sacerdócio humano. Daniel capítulo 7, ele lança mais luz sobre esse assunto, falando do chifre pequeno. Aí você continua perguntando, mas quem é ele? Quando que ele surgiu? Perceberam? Nós temos algumas informações sobre a apostasia da igreja cristã, do cristianismo. Daniel ele vai dizer, estando eu a observar o chifre, vi que entre eles subiu outro chifre, esse pequeno. Quais são este chifre? Como surgiu o chifre pequeno entre eles? Você pode estar perguntando. Daniel diz, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, que eu já mostrei para vocês a divisão do Império Romano entre hunos, germanos, visigodos, vândalos, francos, anglo-saxões, burgúndios, lombardos, érulos, ostrogodos, os 10 chifres. E daquele mesmo, entre aqueles 10, surgiria um pequeno. Isto representando o Império Romano. Chifre pequeno, misterioso. Este chifre, ele foi se surgindo, foi aparecendo. É claro que entre os 10 surge um. Entre os 10, ele não está falando de um império fora deste espaço geográfico. Ele está falando dentro do mesmo espaço geográfico. Dentre. Ele derruba 3 e surge ele. Ele surge entre os 10, surge depois dos 10, destrói 3 dos 10. Agora, uma coisa interessante da gente entender. Este chifre pequeno tinha olhos como de homem e falava coisas insolentes, ou falava grandes coisas. Atente agora para a lógica, para esse raciocínio. Se os 10 chifres representam as 10 divisões do Império Romano, e esse chifre pequeno surge entre os 10, em que lugar que ele deveria aparecer? Em algum lugar dentro dos limites do velho Império Romano, ou seja, da Europa, isso mesmo. Se ele está surgindo após os 10 chifres, porque a Bíblia diz que ele surgiu depois deles, ele tende a aparecer em algum lugar em seguida a derrota do Império Romano. Sim, ele destruiria 3 chifres, isto é,
3 divisões das 10, em que Roma foi repartida, porque esses não aceitariam os dogmas e imposições do chifre pequeno. Esses 3 não aceitariam, por isso foram derrubados. Perceba? Então, a Bíblia diz que ele tem olhos como olhos de homem. Posso imaginar qual seja o significado disso? Você já pensou? Olhos como olhos de homem? Esse tem poder como de homem. Esse poder tem olhos como de homem. Na Bíblia, algumas vezes, o profeta ele é apresentado como vidente. Vidente, aquele que vê o Todo-Poderoso. O vidente, ele vê com os olhos de Deus. Perceba? É ou não é? O vidente, o verdadeiro profeta, ele vê com os olhos de Deus. Mas esse chifre pequeno, ele vê com os olhos de homem. Você percebeu a diferença? É fácil de entender a profecia? Não. Precisa de muito cautela, muito estudo, muita comparação. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro vidente, vê com os olhos de Deus. Mas esse chifre pequeno vê com os olhos de homem. Dá para imaginar o que significa isso? Isso representa a sabedoria, o entendimento humano. Não a sabedoria, o entendimento divino. Esse poder do chifre pequeno agiria com os olhos humanos. Bom, aí já dá para entender o que acontece quando se age com os olhos humanos, não com os olhos divinos. Principalmente em questão de religião, em questão de fé, em questão de coisas espirituais. Quando passamos a olhar com os olhos humanos, dá para entender o que vai acontecer? É isso que eu quero continuar analisando no próximo estudo, no próximo sábado. Não perca! Veja a profundidade, veja a advertência profética, veja a advertência de Deus lá nos dias de Daniel, dizendo: abra o olho, olhe com os olhos de Deus, abra com os olhos da fé, não com os olhos de homem, veja com os olhos de Deus, não com os olhos humanos. E muitos hoje, muitas teorias cristãs, muitas teorias religiosas hoje estão olhando com os olhos do chifre pequeno, olhos de homem, esquecendo de olhar com os olhos de um verdadeiro vidente, os olhos de Deus, os olhos da fé, os olhos da obediência. Não esqueça disso. Próximo sábado nós vamos continuar, o assunto é fantástico. Não perca. Eu quero orar com você, Pai querido. Obrigado por nos apresentar essas profecias difíceis, mas nós compreendemos aqui o plano do Senhor, ser o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o nosso intercessor. Mas vemos aqui também a ação do inimigo, apresentando um poder que olha com os olhos humanos. E nós queremos olhar com o olhar do Senhor, o olhar da fé, do Espírito Santo. Viver a tua vontade e não a vontade de um poder que muda as tuas verdades. Queremos ser fiel, mesmo em meio à crise. Nos ajude, ó Pai. Abençoe nossos ouvintes nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Queridos, quero agradecer a sua sintonia. Melhor, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.